Será que faz mesmo sentido você diversificar a sua carteira de ações? Para você que tem pouco dinheiro ou está começando agora, como que você vai conseguir diversificar? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje a gente vai falar sobre diversificação da sua carteira de ações. Qual é a melhor estratégia para você que é um investidor comum e qual é o nível ideal de diversificação que você deve ter na sua carteira? Então, antes de qualquer coisa, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você receber a notificação dos vídeos novos que eu soltar por aqui. Então vamos lá. Se você não está acostumado com o termo diversificação no mundo dos investimentos, nada mais é do que você selecionar ativos diferentes e complementares para a sua carteira, visando diminuir o chamado risco não sistemático. Basicamente, existem dois tipos de risco: o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco não sistemático é o risco que é inerente aos setores e às empresas especificamente. Existem alguns eventos que vão impactar o resultado dessas empresas, mais especificamente em um determinado setor. Uma crise sanitária que vai impactar os resultados das empresas do setor alimentício, por exemplo. As outras empresas que não pertencem a esse setor vão continuar entregando o resultado e não vão sentir os impactos desse evento. Já quando a gente fala de risco sistemático, é o risco que envolve todo o sistema. Então, se a gente fala em uma grande crise global, como foi, por exemplo, a crise da Covid-19, todas as empresas foram impactadas porque a gente estava falando de todo o sistema. Não foi um evento que atingiu uma ou outra empresa. Portanto, o risco não sistemático é o risco que a gente consegue diluir com a diversificação. Se você investe em diferentes empresas e diferentes setores, você consegue minimizar os impactos do risco não sistemático na sua carteira. Já o risco sistemático não tem o que fazer, porque se acontece uma coisa que vai impactar todo o sistema financeiro, a diversificação não vai ser suficiente para minimizar esses impactos. E claro que existem umas empresas que vão sofrer mais do que outras, mas isso não quer dizer que nenhuma empresa da sua carteira vai sofrer com os resultados de uma crise econômica, por exemplo. Bom, dito isso, você já consegue concluir que a diversificação é sim uma coisa boa, porque fazendo isso você consegue diminuir o risco não sistemático da sua carteira. Enquanto uma parte da sua carteira vai estar sofrendo com resultados ruins, outra parte vai compensar essas perdas porque ela está se aproveitando de momentos bons para aquele setor. Isso vai trazer um equilíbrio para a sua carteira e vai minimizar a volatilidade e também o risco da sua carteira como um todo. Mas a grande questão que eu quero trazer nesse vídeo é qual o nível de diversificação que você deve ter, principalmente para você que está começando e que tem pouco dinheiro para investir. Você vai escutar falar de diferentes pontos de vista a respeito desse tema. De um lado, por exemplo, você tem o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, que diz que a diversificação é a proteção contra a ignorância, e é para quem não sabe o que está fazendo. Mas muita gente acaba repercutindo essas falas do Warren Buffett sem levar em consideração o contexto em que elas foram ditas. É claro que o Warren Buffett não é contra a diversificação. A diversificação é um princípio, e um princípio que mesmo o maior investidor de todos os tempos não vai violar. Mas o que ele quer dizer é que se você seleciona muito bem os ativos, você tem muita confiança para investir nesses ativos e não precisar ficar diversificando demais. Porque ao invés de você colocar dinheiro numa empresa que você conhece bem e que você acredita que vai entregar bons resultados, você pode investir em outras empresas que não são tão boas assim, e isso vai levar uma penalização dos retornos da sua carteira. Só que você precisa entender também que o Warren Buffett tem alguns bilhões de dólares e ele tem uma holding exclusivamente para investir nas ações. O cenário em que ele se encontra é completamente diferente do cenário em que eu e você nos encontramos como pessoas físicas e investidores comuns. A gente tem a nossa vida e a diversificação é nossa grande aliada para a gente minimizar os riscos da nossa carteira. Já do outro lado, a gente tem o Peter Lynch, que também é um dos grandes investidores que a gente tem como referência. O Peter Lynch foi um famoso gestor de fundo que conseguiu uma rentabilidade incrível por uma janela longa de tempo. O Peter Lynch chegou a ter centenas e talvez até milhares de ações sob sua gestão quando ele estava à frente desse fundo. E isso também é um argumento que as pessoas dizem a favor da diversificação. Mas também é sempre bom você ter senso crítico. Assim como para o Warren Buffett é uma situação diferente, a questão dele não diversificar tanto assim, o contexto do Peter Lynch também é um contexto completamente diferente do nosso. Você está à frente de um fundo de investimento com analistas de investimento para ajudar você na seleção e análise dos ativos, também é completamente diferente da situação do pequeno investidor comum. Por isso é importante você entender o que faz mais sentido para você, para a sua realidade, e não se apegar apenas no que as pessoas falam dos grandes investidores. Mas se nem diversificar pouco e também não diversificar muito, qual seria o nível ideal de diversificação para você que está começando agora e tem pouco dinheiro para investir? Existem estudos que mostram que a partir de um certo ponto não faz mais tanto sentido assim você continuar diversificando. A partir desse ponto, incluir novas ações na sua carteira não vai te ajudar
a diminuir tanto assim o risco não sistemático. Esse número não é um número cravado, mas alguns estudos apontam para 15 ou 16 ações seria o ponto em que você colocar mais do que isso já não vai contribuir tanto para essa diversificação. Mas eu não gosto de me apegar a esses pontos de corte, porque a gente não está falando de uma ciência exata onde as coisas são preto no branco. Para mim, o principal ponto que você deve levar em consideração é quantos ativos você consegue estudar e acompanhar com qualidade. A filosofia que eu compartilho com vocês aqui no canal é a filosofia do buy and hold, se tornar sócio das empresas com foco no longo prazo. Então isso desencadeia uma sequência lógica onde você para pensar. Se eu vou me tornar sócio de uma empresa, eu preciso entender o que essa empresa faz. E eu preciso acreditar no produto e nos projetos que ela está se propondo a investir. Para eu fazer isso, eu preciso me aprofundar na análise dessa empresa para entender o que a empresa faz e como ela pretende entregar esses resultados. E a partir daí, eu vou acompanhar periodicamente os resultados que essa empresa soltar. É claro, você não precisa ficar acompanhando com uma frequência muito grande, mas com uma certa razoabilidade, é bom você acompanhar os resultados que a empresa solta. Sendo assim, quantas ações você consegue fazer esse procedimento com qualidade? Se você investe em 4 ou 5 ações, você fica muito exposto à questão do risco não sistemático. Se você dá pesos iguais para essas ações, você vai ter 20% da sua carteira em um único ativo. Isso vai concentrar demais o seu patrimônio nas mãos de poucas empresas. E mesmo que você faça uma boa análise e você acredite no negócio daquela empresa, a gente está suscetível ao erro. E a gente, como investidor comum, mais ainda a gente está suscetível ao erro, porque a gente não tem certas informações privilegiadas que fundos de investimento ou investidores profissionais têm. Mas também você colocar 40 ou 50 ações na sua carteira, como é que você vai acompanhar os resultados dessas ações com qualidade? Por isso, o equilíbrio é fundamental para que você consiga encontrar esse ponto que fique ótimo para você, que você se sinta confortável para a sua carteira. Como regra de bolso, tente ter pelo menos 10 ações na sua carteira, porque se você der pesos iguais para todas elas, você teria no máximo 10% em uma única ação. Isso te dá uma tranquilidade maior, porque se acontecer algum evento que vai impactar aquela empresa especificamente, como a gente teve agora, por exemplo, o caso da Americanas, em que os resultados desabaram de uma forma absurda, você tem 10% da sua carteira apenas posicionada naquela empresa. E isso a gente está falando do pior cenário. E para você que está investindo pouco dinheiro, está começando agora com seus aportes, não fique neurótico com essa questão de diversificação. No começo, o seu primeiro aporte, por exemplo, vai ser tudo que você tem. Então você vai colocar em uma única empresa, por exemplo, você vai ter 100% do seu patrimônio ali em um único ativo. Mas a sua carteira está em construção. E ao longo do tempo, você vai se posicionando nas empresas e montando a sua carteira de forma definitiva. Então eu acredito que você deve ir estudando as empresas devagar, estude uma única empresa, entenda bem e se você decidir investir nela, vai lá e aporta nessa empresa. Depois, comece a estudar outra empresa, defina um peso e nos próximos aportes coloque nessa outra empresa também. E assim você vai indo, vai construindo a sua carteira, porque no longo prazo, a sua diversificação ela vai acontecer ao longo do tempo. Não tem por que você pegar R$100, por exemplo, e querer investir em 20 ativos. Isso só vai dispersar a sua atenção em querer estudar as 20 empresas de uma vez e você não vai entender nada sobre nenhuma delas. Então vá com calma, tenha paciência e vá investindo pouco a pouco, mês a mês, e fazendo o rebalanceamento conforme você vai investindo e vai montando a sua carteira. E para não dizer que sou eu que estou dizendo, eu sempre reforço aqui no canal que vocês devem buscar o conhecimento direto na fonte. Eu sempre trago nesse e em outros vídeos algumas referências que a gente tem dos grandes investidores e a filosofia deles está muito bem documentada por aí, inclusive em livros que eles escreveram ou que tiveram participações. Aqui embaixo eu vou deixar o link de alguns desses livros que eu recomendo aqui no canal. Tem o livro do Warren Buffett, do Peter Lynch, são livros que eu li e que eu gostei demais, eu acho que vai ajudar você na sua caminhada. E conforme você vai entendendo a cabeça desses grandes investidores, você vai pegando um pouquinho de cada um, aquilo que faz sentido para você e vai moldando a sua estratégia de investimentos. É muito importante ter senso crítico para filtrar o que faz e o que não faz sentido para você. Me conta aí nos comentários quantas ações você tem na carteira, quantas ações você acha que é o número ideal que o investidor deve ter. Não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos que têm interesse no assunto. E pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e tchau!